O Lula não é opção. Eu não me conformo em ver que pessoas dizem que esse Brasil está muito mal, mas a solução passa pelo Lula na presidência. Nesse vídeo, eu vou dar 5 motivos para você ver como o PT destruiu o Brasil. Roda a vinheta. Muito contente que você está aqui. E antes da gente começar esse vídeo, quero te pedir, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, deixa o seu like e comenta com os amigos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é o desempenho econômico na era do PT, que foi medíocre. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem, até economistas, que o tempo de governo do ex-presidiário, a economia andou bem. Esse argumento não se sustenta e eu vou te mostrar. Segundo um estudo feito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o governo Lula não passa de 19º entre 30 presidentes no quesito desempenho econômico. A Dilma, então, teve a terceira pior performance, só perdendo para o Collor e para o Floriano Peixoto. É fato que o Brasil cresceu nessa era petista, mas de maneira medíocre, especialmente comparado com o resto do mundo. Entre 2002 e 2016, o crescimento brasileiro foi de 31,4% no PIB, que é a medida da riqueza do país. Isso nos deixou muito atrás de todos os países da América Latina, que cresceram 37,4%, e mais ainda dos países da OCDE, com 42,3%. Ou seja, a década e meia petista foi perdida no quesito econômico. Segundo fato que mostra que o PT não é o caminho, o Brasil ficou abaixo da média dos países emergentes no quesito combate à miséria, que eles tanto dizem que fizeram bem feito. A queda da miséria no mundo é um fenômeno global. Faz mais de século, bem mais de século, que ela vem caindo. Mas eu vou mostrar nesse gráfico para você como no período petista ela cai mais devagar do que os outros países. Falando especificamente do Brasil, de 1981 para frente. Isso aqui é fato, gente. De 81 a 85, a miséria caiu drasticamente. Aí vieram o governo Sarney, Collor, muita inflação e a miséria disparou de novo. Plano real, estabilidade, a miséria vem caindo nos governos petistas, mas bem mais devagar, especialmente se comparado com o resto do mundo. Olha só, olhando o gráfico da pobreza no Brasil nesse período, ele caiu de 16,5% para 4,3%. Queda, sem dúvida. Mas se olhar os demais emergentes, eles vieram de 33% para 3% na pobreza. É muito pouco avanço quando comparado com os demais países. Se a gente olhar com atenção, o desempenho do PT no combate à miséria, aquilo que eles tanto dizem que fizeram, foi medíocre. Melhor ainda, abaixo da mediocridade. Terceiro fato muito importante: o pobre no governo do PT continuou pobre. A desigualdade cresceu. E aqui eu faço um parênteses. Eu não tenho nada contra a pessoa enriquecer muito, porque quase sempre, numa economia livre, quando alguém enriquece, gera riqueza para todos. Mas quando existe interferência demais do governo, muita mão do Estado, pode acontecer a concentração nas mãos de poucos, sem o enriquecimento dos mais pobres. É o que aconteceu no Brasil e veja os números. Segundo o estudo do Instituto Inglês Health and Income Database, os 10% mais ricos do Brasil aumentaram a sua participação na riqueza nacional de 54% para 55%. Já os 50% mais pobres foram de 11% para 12%. Em 2001, eles detinham 11% da riqueza. Em 2015, 12%. Ou seja, passaram-se 15 anos e os pobres continuaram pobres. Quarto fato: o saneamento básico, tão importante e de baixo custo, nos governos petistas não chegou a quem realmente precisava. E quando eu falo de saneamento básico, estou falando especificamente de esgoto e água tratada. Enquanto os países emergentes privatizavam e dinamizavam a instalação dessas redes de esgoto e de água, os governos petistas, comandados pelo Lula, diziam que somente o Estado poderia atender o cidadão
com a coleta de esgoto e o fornecimento de água. Resultado, Lula terminou seu governo com 70% da população, eu vou repetir, 70% da população sem coleta de esgoto na sua casa. Felizmente, nesse quesito, faz pouco mais de um ano, o Brasil aprovou o marco do saneamento básico, abrindo as portas para entidades poderem participar e mudar esse quadro, que já começou a mudar. E diga-se de passagem, contra a vontade dos petistas, com voto contrário e trabalho forte deles, que ainda acham que saneamento é só do Estado. E o quinto, último e muito triste fato. Nesse período de governos petistas, o Brasil se tornou um dos lugares mais perigosos para viver do planeta Terra. Relatório da OMS no ano de 2016 colocou o Brasil no 9º lugar dentre os que mais matam pessoas. 31,1 homicídios por 100 mil habitantes. Estão nessa conta países em guerra também. E vejam que impressionante esse gráfico feito pelo Atlas da Violência do IPEA, aqui no Brasil. Em 2007, eram 26,2, 26,3 pessoas mortas por 100 mil. Cresceu para 31,1 por 100 mil em 2016. É muita diferença. Se formos olhar em números absolutos, também é assustador. Eram coisa de 48 mil mortos por ano. Olha que número eu estou falando. 48 mil pessoas assassinadas por ano. E foi parar em 62 mil pessoas. Ou seja, a administração petista da segurança foi simplesmente caótica. E não é que eu estou falando isso por opinião minha, porque eu gosto ou não gosto. São números, são fatos. É aquela política de privilegiar o bandido em detrimento do cidadão. O bandido vítima e o cidadão, a sociedade criminosa. É esse tipo de discurso que nos levou a isso aí. Olha que eu nem falei em corrupção, relação promíscua com ditaduras e muitas outras coisas das relações internacionais e também intervenção na imprensa que eles tanto gostam de falar em fazer. Mas eu prefiro me ater aos números porque contra fatos não há narrativas. Fatos são incontestes. Eu entendo quem critica esse governo, aponta coisas erradas e, de fato, tem muita razão. E, lógico, todos queremos um país muito melhor. Agora, o que não dá para compreender é o sujeito dizer que a solução para andar para frente é trazer o Lula. Isso de forma alguma. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e até a próxima.